Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo e hoje nosso convidado é o Roberto Jones, sócio da Silicon Life. Jones, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, contigo, um grande amigo e com o pessoal da Brad. Vamos bater um papo aí hoje sobre inteligência artificial. Então, como o Jones disse, hoje nosso bate-papo é sobre inteligência artificial. Jones, eu sei que todo mundo fala sobre inteligência artificial, para cá e para lá, IA, só que na prática, na realidade, conta um pouco para a gente o que é inteligência artificial. Eu acho que em função aí de Hollywood, talvez, a gente tem uma percepção muitas vezes equivocada, né, sobre inteligência artificial. A gente vê muito lá os vilões da inteligência artificial, o Exterminador do Futuro e essas coisas. Isso dá uma percepção, às vezes, equivocada para as pessoas, né, do que é isso. IA, na verdade, inteligência artificial é uma ciência super ampla e de amplo aspecto e tal, assim, que desafia cientistas e pesquisadores aí há muitos anos. Muitos anos. Para a gente ter uma ideia, cara, em 1950, há 70 anos, já se questionava se seria possível diferenciar um texto produzido por uma pessoa de um texto produzido por uma máquina. Isso faz 70 anos. Então, assim, é um assunto que vem, né, se discutindo há muitos anos e vem desafiando as mentes das pessoas. Mas, de maneira geral, IA é a capacidade de máquinas de emular ações, são ações humanas. Eu não estou falando só de pensar, mas eu estou falando de ver, ouvir, falar, inferir, intuir, deduzir. Todas essas atividades intelectuais humanas são atividades que a inteligência artificial vem buscando aí promover uma emulação ou tentar construir um processo que a simule de alguma maneira. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe uma gama muito grande de frentes, desde robótica até o que a gente mais encontra e o que a gente mais vivencia, que é machine learning. Machine learning é uma técnica que é utilizada para ensinar as máquinas a pensar. Então, eu acho que uma analogia interessante e que é muito análoga à maneira como machine learning funciona todos nós aqui aprendemos através de um processo de aprendizado supervisionado, que é exatamente como a máquina aprende, ou uma das maneiras como a máquina aprende. Quando você é pequenininho e você está com seu pai ali, né? Você está com as suas filhas ali em casa e você, pela primeira vez, elas veem um animal ali, elas não sabem o que é aquilo, você vai dizer lá, esse é o au-au. E elas vão olhar e assimilar aquela história e falar, poxa, isso é um au-au, tá bom. A segunda vez que elas vão ver, você vai falar, au-au. Terceira vez, então ela vai criando um mecanismo, um algoritmo, a gente não sabe exatamente, ninguém sabe exatamente como isso funciona dentro do cérebro humano, mas a gente vai criando um algoritmo que identifica que aquele elemento, que aquele objeto é o au-au. Ela uma hora vai chegar e vai falar au-au, você fala, não, esse é o miau, esse é outro. Ela, vai adaptando esse algoritmo na cabeça e aí em algum momento ela começa a identificar. A gente não sabe exatamente como isso funciona, mas é assim que funciona, ou seja, a criança, o ser humano, ele através de um conjunto de exemplos e um conjunto de técnicas repetitivas vai criando inferências daquilo, de classificação daquelas coisas. IA é exatamente igual, você fornece para uma máquina um conjunto de referências, um conjunto... Tem que parar? Conjunto de referências. Você fornece para a máquina um conjunto de referências, um conjunto de, nesse caso, por exemplo, a gente seguir na mesma linha, um conjunto de imagens do mesmo animal, do mesmo cachorro, e a máquina cria um algoritmo que ninguém sabe como funciona. O algoritmo em si cria uma função matemática que vai inferir
que, dado uma próxima imagem, ela vai dizer, poxa, isso é um cachorro ou não é um cachorro? E que probabilidade de ser um cachorro ou não? É assim que a máquina funciona e é assim que a grande maioria dos algoritmos de machine learning e de IA, de maneira geral, que a gente vivencia, funcionam. A gente tem um processo iterativo com a máquina e supervisionado para ir ensinando a máquina, e a máquina vai aprendendo e vai tomando as melhores decisões. E hoje IA está muito presente, né? Não é uma coisa mais distante do mercado, das pessoas, dos profissionais, das empresas, né? Ao contrário. Ela está muito presente. Hoje, quais são as principais aplicações de IA que você vê que está sendo utilizado em grande escala aí no mercado? Legal, essa é uma pergunta bacana. Assim, toda vez que eu vindo para cá, eu procurei o trânsito e o melhor trajeto num aplicativo num Google Maps. Ele está usando IA. Quando a gente ouve uma música no Spotify que foi indicada em função do seu perfil, aquilo é IA, Machine Learning. Quando você assiste uma indicação no Netflix, isso é IA. Quando você vê a previsão do tempo, isso é IA. Então, assim, querendo ou não, essa mecânica da inteligência artificial e essa distribuição desses algoritmos já acontece hoje no nosso dia a dia. Eu gosto de pensar, né, a IA hoje, Machine Learning principalmente, é tido como uma ciência ou uma tecnologia exponencial. Ela, como a internet foi final dos anos 90, ano 2000, ela vai ser, já está sendo, né, uma ciência que vai mudar a maneira como a gente interage, vai mudar a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente se diverte. Já mudou dramaticamente nos últimos 10 anos e vai mudar cada vez mais. A tendência de você, as coisas cada vez mais estarem personalizadas para o ser humano, né, e interagindo melhor com o ser humano, até mesmo numa coisa simples que hoje em dia que é um site. Por exemplo. Um site, hoje são difíceis os sites que possuem IA, né? Hoje eu entro num site, você vai ver o mesmo site que eu vejo, você vê. Fora algumas tecnologias que eu acho que não é IA, né, onde você, a partir do momento que você identifica o usuário, você muda uma coisinha ou outra, não é uma IA, né? Ele tem só um certo personalização, né? Assim como tem uma dúvida sobre chatbot. Chatbot, todo mundo fala chatbot é IA. Nem sempre um chatbot também, ele usa um IA por trás, né? Às vezes um chatbot é uma sequência de scripts e acabou. Né? O IA é quando começa ele, por si só, resolver problemas. Mas aí é exatamente isso. Você está tocando num ponto super interessante que, assim, algoritmos, de maneira geral, existiram sempre. E tudo que você está trazendo são algoritmos, né? Então, um chat é um algoritmo lá que tem um conjunto um script de perguntas e respostas pré-definidas, com base numa resposta, um programa toma uma decisão. E isso acontece na personalização de sites, em diversas frentes que existe tomada de decisão. Mas eu acho que um negócio legal da gente pensar e da gente entender é que, assim, qual que é a grande distinção e esse Y que existiu entre a programação tradicional e inteligência artificial? Na programação tradicional, existe o programador, ele tem um conjunto de dados a partir do qual ele quer tomar uma decisão, ele programa essa cadeia de decisão, como um script, um algoritmo qualquer, para obter um determinado resultado. Uma coisa que é importante nesse processo tradicional de desenvolvimento de sistemas e desenvolvimento de algoritmos o cara que está programando, o programador, ele tem que ter profundo conhecimento ou tem que estar sendo assistido por um cara que tem profundo conhecimento daquele tema, porque ele toma as decisões. Ele programa... Com base na entrada de dados. Com base na entrada de dados. Qual que vai ser a saída? Exatamente isso. Você talvez seja o cara que mais conhece desse assunto aqui e sabe como esse negócio funciona. Quer dizer, com base num conjunto de dados, eu tenho uma tomada de decisão. E se esses dados mudam, eu eventualmente vou ter que mudar a minha codificação para obter um novo resultado. Qual que é a grande quebra de paradigma da inteligência artificial? Eu tenho também um conjunto de dados e eu sei onde eu quero chegar. Então, eu tenho um objeto que eu quero atingir. Então, eu tenho aqui centenas de fotos de cachorro e eu quero classificar esse negócio, extrair dessas fotos um contexto que é uma imagem de cachorro.
eu classifico, crio uma classe para isso, faço as tags, marco as tags dessas fotos e o que a máquina faz é criar o programa. Ela substitui o programador na construção, na concepção do programa. A gente não sabe o que está lá dentro, qual é o código, qual é a função, qual é o algoritmo. É um algoritmo fechado, que tem um conjunto de ponderações, um conjunto de funções que levam a essa decisão, ela converge para a melhor decisão. Então, assim, a diferença é o programador na inteligência artificial, ele só cria parâmetros e cria um caminho para que a máquina construa o programa e tome a melhor decisão. Então muda a maneira. E isso está acontecendo em diversas áreas. Pô, cara, assim, já existem sites que se adaptam utilizando o IA? Já existem. Já existem chatbots que utilizam IA? Talvez seja até essa programação, processo de linguagem natural, né, que é PNL, é uma das áreas mais avançadas na inteligência artificial, onde você consegue identificar, ouvir uma pessoa falando, a máquina consegue identificar o que ela está falando, extrair contexto daquilo, o que é muito complicado, e a partir daí gerar um output através da fala, emular a fala. Então, quando a gente fala... uma coisa bem típica, né? A gente está com o celular ligado às vezes, um monte de aplicativo, né? Aí a gente fala assim, cara, que vontade de comer naquele restaurante hoje. Pau! Aparece a propaganda do restaurante no aplicativo. E se você quiser, ele te fala, tá? Se você perguntar, né? Todas essas assistentes pessoais, elas te falam. Não, cara, o melhor restaurante, hoje você deveria ir, né? Hoje é quarta-feira, vá comer feijoada, sei lá onde. Então, essa habilidade está no nosso dia a dia. Ela foi programada um tempo atrás e hoje ela é inferida através de algoritmos de inteligência artificial no nosso dia a dia, aqui no nosso bolso. Então, eu diria que a aplicação dessa história está aí no mundo. E como uma tecnologia exponencial, ela vai mudar a nossa vida. De bilhões de pessoas dramaticamente ao longo do tempo. Lá na Silicon Life, como é que vocês utilizam a IA? E você tem algum case bacana para nos contar aqui? Tenho sim, acho que tenho. A Silicon, ela é uma startup que tem aí uns 6 anos, agora 5 anos. Ela começou trabalhando com Big Data e agora nos últimos 4 anos, ela vem trabalhando com inteligência artificial, com um foco bem específico, cara, que é Video Analytics. Ou seja, extrair de dentro de um vídeo ou de um conjunto de imagens contexto e, a partir desse contexto, tomar uma determinada decisão. A Silicon nasceu de Video Analytics e IA nasceram na Silicon a partir de um pedido de uma mineradora que tinha um problema bem específico. Ela precisava monitorar e inspecionar seus vagões sem parar. Ela tem 30 mil vagões numa malha só aqui no Brasil e ela precisava inspecionar esses vagões sem parar os trens e sem usar humanos. Esse era o desejo. E a partir daí, como a gente já trabalhava com Big Data, com grandes volumes de dados, a gente começou a olhar aquilo e falou, acho que isso aqui a gente não vai poder trabalhar de maneira tradicional, vamos trazer um pouco de inteligência artificial para essa história. Houve uma pesquisa e a gente acabou, a partir daí, construindo uma plataforma chamada iFlow, que é uma plataforma através da qual você incorpora vídeos, imagens, cria determinados parâmetros e a plataforma consegue extrair de lá o conteúdo que você precisa. Então, eu consigo dizer se o pad de freio está gasto, se a roda está ovalizada, se o vagão está sem um determinado componente. Então, a gente observa o vídeo, extrai essas informações e gera imagens. Isso é Video Analytics, que é uma aplicação super legal, super interessante de inteligência artificial. A gente... Nessa questão desse case aí, bem bacana, um desafio que eu acho que é muito grande, dependendo do local de atuação onde está um vagão, né? Primeiro, é você conseguir captar um bom vídeo. É difícil. Com uma boa resolução, e a transmissão disso via internet, o armazenamento disso. Então, nesse caso, eu acho que além, lógico, do processamento da inteligência em si,
existe um desafio de infraestrutura. Total, total. Você está tocando num ponto super legal, que assim, acabei não falando no início, mas assim, se IA vem sendo discutida e debatida há tantos anos, e se tem gente questionando a capacidade de uma máquina tomar decisões há 70 anos, por que só agora, nos últimos 10, isso realmente eclodiu dessa maneira? Exatamente por esse ponto que você está trazendo, que assim, não existia capacidade de processamento disponível de maneira acessível. Era muito caro. Ainda é caro, mas hoje é acessível. Então, assim, um indivíduo com um equipamento caseiro consegue criar algoritmos de inteligência artificial. Isso permitiu que num lugar remoto você pudesse ter ali um edge station, uma máquina pequena, um servidorzinho mesmo, que você possa processar localmente. Dá para processar na nuvem IA? Claro que dá. Mas dependendo da tomada de decisão que você tem que ter e o quão síncrona ela tem que ser, você idealmente deveria fazê-lo lá na localidade. Uma coisa interessante sobre isso, sobre Video Analytics, né, que eu gostei até de um comentário seu, quando você começa a analisar, uma coisa bem prática que a gente viu, acho que todo mundo já chegou a ver, aqueles vídeos analisando carros, né, placas, né, para identificar, que inclusive deve existir com certeza isso já nos pedágios no Brasil inteiro. Sem dúvida. Mas também tem aquele que analisa pessoas, né? Né? Ele pega a foto de alguém e consegue puxar uma base de dados sabendo aquela pessoa. Às vezes até quem é aquela pessoa, né? Sem dúvida. E agora com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de privacidade aqui no Brasil e o GDPR lá fora, é um avanço tecnológico fantástico, porque ele ia ajudar em muitas coisas. Por exemplo, rapto de crianças, prender pessoas que estão foragidas. Só que por questões desse tipo de lei, acabou restringindo um pouco o uso da IA para isso, né? Ou eu estou errado? Não. Eu acho que você está certo. Vamos dividir esse mundo em dois, né? Sim, hoje a tecnologia está disponível para identificar, desde que existe uma base de dados com as imagens das pessoas, né? Então, existe tecnologia para identificar uma pessoa, existe tecnologia para... Se eu não consigo identificar, eu consigo inferir etnia, inferir gênero, inferir idade, eu consigo traquear, fazer um tracking, eu consigo saber interesse, saber se a pessoa está parada ali ou não. E essa área de segurança da IA, de análise de comportamento, de behavior, de comportamento humano, ela talvez seja uma das onde existe mais investimento, principalmente governamental, por questões de segurança. Então, quando eu falo de segurança, LGPD se aplica menos. Porque, cara, eu estou falando de segurar um perímetro, de manter a segurança das pessoas, e aí existem espaços para que se trabalhe. Outra coisa é o uso de consumo, né? Comercial. O uso comercial, marketing. Né? Você Marketing. Colocar na entrada de um shopping uma câmera dessa, para você saber a faixa etária, o gênero, né? Os períodos que as pessoas mais acessam. Para você saber esse tipo de informação, já não pode. Na verdade, Ou, aliás, você pode, assim, ou você pode não identificando a pessoa. Exatamente. Então, assim, a gente vive um dilema nesse sentido hoje. Lá na Silicon, eu, como tive aí atuei durante 4 anos aí diretamente com marketing, sempre tive esse interesse de tentar levar a IA, levar esse processo, principalmente de Video Analytics, para marketing através de detecção a gente consegue fazer hoje através de algoritmos próprios e de algoritmos de terceiros, que eventualmente são melhores para fazer determinadas detecções, por exemplo, de gênero ou de inferir idade e tal, né? Que está no nosso celular, né? Às vezes você aponta o celular e já faz aquele quadradinho e já indica, e se você quiser, você pode de lá inferir, né? Essas informações e tal. Eu sempre quis fazer, e a gente vinha caminhando de maneira interessante nesse sentido, fazendo inclusive em shoppings, identificação, contagem de pessoas. Só que quando chegou a LGPD, o que aconteceu? Houve uma Retração. Ninguém sabe exatamente como atuar nesse sentido, porque houve, não sei se você sabe, mas houve iniciativas aqui no metrô de São Paulo, numa loja de roupas, inclusive aqui em São Paulo também, implementação de soluções de Video Analytics, de IA, de reconhecimento de comportamento humano, para
tentar obter maiores informações. Então, se eu estou na frente de uma televisão daquelas que ficam aparecendo, disponibilizando lá propagandas e tal, mas se eu sou uma criança, eu posso ter uma propaganda direcionada. E se eu sou um adulto, uma mulher grávida, você pode ter. E isso é absolutamente possível do ponto de vista técnico, mas as duas iniciativas foram suspensas. Por quê? Porque não se sabe ainda quais são os limites. Então a gente está vivendo neste momento agora essa questão de, cara, até onde pode ir, onde não pode ir, como é que eu faço para... Essa dúvida sobre limites, ela acontece mais aqui no Brasil por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, mas começa o ano que vem realmente a penalizar, que ainda está sendo criada a autoridade nacional, aquela coisa toda, ou lá fora com a GDPR também sofre os mesmos tipos de sanções, porque o LGPD nada mais é que uma cópia do GDPR adaptável ao mercado brasileiro. Né? A gente tem uma continuidade, na verdade. Né? E como toda adaptação, né, cara, ela tem um tempo de maturação. Lá existe um pouco mais de maturidade nessa história. Então, quando você vai numa Amazon Go e você entra na loja, compra alguma coisa, sai da loja e você não precisa nem tirar sua carteira do bolso, você não precisa nem de carteira, aliás. Né? Como é que faz isso? Isso está implementado. Altíssima tecnologia, é super complexo, só tem uma loja, se eu não me engano, porque é realmente muito complicado de fazer, demanda muita tecnologia, mas do ponto de vista legal, é possível. Então, é possível utilizar as imagens das pessoas para poder fazer todo esse tipo. Aqui no Brasil ainda é uma coisa que o pessoal, o próprio jurídico não sabe exatamente como lidar com essa história. Então, assim, a gente, do ponto de vista da LGPD, ainda está engatinhando, começando a entender. Mas a tendência é ser uma coisa meio híbrida, né? meio igualitária, porque nós não somos um país fechado. Ao contrário, não. A gente é um país assim, bem semelhante ao países europeus assim, em algumas questões culturais. Né? Eu acho que sim. É mais fácil de conseguir absorver as mesmas regrinhas. Assim, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de aprendizado. Aprendizado. O tempo que vai nos permitir... evoluir, né? Porque uma coisa que realmente preocupa, eu acho que uma coisa que me preocupa muito, assim, com relação que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem ajudar um pouco, mas é o mau uso do dado mesmo, né? Você não saber como esse dado é realmente utilizado, porque você se expõe demais, né? Imagina com a imagem. Com a imagem, você se expõe demais, às vezes vou dar um exemplo, né? Você acaba de contratar uma operadora de telefonia, a outra te liga no dia seguinte oferecendo. É muita coincidência. Não, os dados são vendidos. Não existe coincidência, é isso mesmo. Os dados são vendidos. Então, assim, isso eu acho que preocupa muita gente. Isso é que mais me preocupa. A questão da privacidade, não a questão da minha privacidade em si, a questão da minha segurança. Porque até onde para quem meu dado vai ser vendido, né? As informações de onde eu frequento, o que eu faço, né? O que eu gosto de comer, entendeu? Porque essas coisas utilizadas de uma forma errada, né, com uma má índole, né, elas levam você para o perigo, para o erro, né? Você sabe que existe uma preocupação e tem muita gente importante envolvida num conjunto de discussões nesse sentido, não porque IA vai dominar o mundo. Eu não acho que isso vai acontecer, mas é porque é possível você levar para a IA os vieses, os bias, os preconceitos que existem na vida real. Da mesma maneira que você ensina o seu filho, mesmo que sem querer, a ser preconceituoso, você ensina uma rede neural a ser preconceituosa. E isso é importante, a gente ter isso em mente e entender que, poxa, eu não devo levar em consideração etnia, eu não devo levar em consideração gênero, por exemplo, para fazer determinadas inferências. Para fazer... Já existe... Time de futebol e por aí vai. Não, time de qualquer dado pessoal que a gente fala como que for sensível, né? Porque... Classificatório. Pensa o seguinte, cara, que a gente fala de temas de marketing, são temas mais leves, mas imagina quando isso vai acontecer, quando algoritmos começarem a expedir sentenças judiciais, mesmo que seja para ajudar o juiz, não que se ele vá afirmar, mas ele falou, cara, muito provavelmente isso aqui tem 98,7% de ser homicídio. Legal? Ou, sendo mais leve na conversa, você deve ou não conceder
crédito para essa pessoa. Você não deveria levar em consideração determinadas características dessa pessoa. Etnia. Por que isso é relevante na concessão de crédito? Hoje, para o humano, é. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que isso não seja lá na frente. Então, assim, é uma preocupação grande de vários pensadores atuais, falando, poxa, cara, a gente já chegou num nível que a gente tem que começar a se preocupar agora em não levar para as máquinas, para o aprendizado de máquina, determinados vieses que a sociedade tem, porque senão a gente vai criar um mundo tão pior que o nosso. Que o nosso. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados. Você tocou num ponto importante aí. Agora, voltando um pouco de novo para o cenário de marketing digital, de digital como um todo, quais as aplicações que você vê mais latentes sendo utilizadas pelas empresas, pelas agências, fábrica de software? O que você vê mais em uso? A gente, eu diria que, eu vou falar do ponto de vista da Silicon, que é onde eu domino mais e tal. Assim, a gente, por exemplo, já fez 2 trabalhos distintos, 2 provas de conceito distintas com essa cara de marketing, assim, né? Com análise de comportamento e tal, que são interessantes. Uma primeira foi uma agência dessas muito grandes de media checking precisava fazer a identificação precisava não, ela já faz, né? Identificação de mídia sendo exposta em eventos ao vivo. Porque, cara, quando você não está num evento ao vivo, é um processo gravado, a agência já tem todos os mecanismos para detectar que propaganda está passando e saber de quem são os direitos, que marca que é e tal, né? Agora, quando é um evento ao vivo, tem um batalhão de gente numa sala, mas muitas pessoas mesmo, assistindo e anotando o que está passando, que marca que está passando ali, quanto tempo está passando e tal. Então, a gente fez um trabalho foi num jogo de vôlei para fazer a detecção. Então, a gente estava preparado para detectar 4 marcas dos 4 anunciantes lá, principais, e a gente detectou não só a marca, como o tamanho, o tempo de exposição, a representatividade uma versus a outra, quanto apareceu mais, em que áreas que eram mais relevantes. Então, assim, do ponto de vista de detecção, a gente pode usar qualquer veículo, então qualquer imagem, inclusive uma imagem de televisão que está ali passando no evento, para detectar o que eu quiser, o que o cliente quiser, as marcas ou o comportamento dos caras ali e tal. Uma coisa que eu, dando outro exemplo aqui, para não esquecer, eu fui uma vez assistir um jogo de futebol, dois times bem conhecidos aqui de São Paulo, né? E eu fiquei junto com o staff do outro time, na arquibancada. E esse staff tinha dois ou 3 rapazes com um tablet, me parecia dois, 3 doidos. O tempo todo batendo no tablet, Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu cheguei perto deles e falei assim, cara, o que vocês estão fazendo aí nesse tablet aí? Não, cada vez que alguém toca na bola, joga, lança, recebe, erra, sei lá o quê, a gente marca o nome do cara, o que ele fez, o tempo todo. A gente fica marcando. Para no final do jogo, a gente tem estatísticas mais precisas do que aconteceu no jogo. Eu falei, cara, interessante. Na hora, né? Porque assim, interessante, né? Mas agora você me falando isso, daria para fazer isto perfeitamente. Não só daria, como já é feito. Já é feito com IA também. Já existe ferramental de IA para fazer todas essas detecções de quem pegou a bola, quando, não sei o que e tal. Tempo de bola, tudo. E mais do que isso, tempo de bola, todas essas coisas, todas essas estatísticas ligadas a eventos esportivos. E mais do que isso para onde está se caminhando nesse sentido? Eu sabendo quem é a minha audiência, quem está assistindo. Por exemplo, eu estou assistindo no meu tablet, ou eu estou assistindo no meu computador. Eu sei quem é você digitalmente, eu sei o que está acontecendo no jogo, e eu posso cruzar essas histórias e promover uma oferta para você com base no que está acontecendo ali no jogo. Então, se o time está ganhando, por exemplo, eu ofereço você quer comprar o ingresso pro próximo jogo, ou você quer comprar uma camisa do goleiro que acabou de defender aquele pênalti. Então, isso é possível fazer hoje com inteligência artificial associada a digital. Uma outra coisa que a gente fez que eu acho que é legal, ligada
ligada a comportamento, não é bem comportamento, mas está ligado a marketing. A gente recebeu um pedido de um banco que tinha seus feeds de vídeo das agências. E o que eles queriam fazer? Eles queriam identificar, através das câmeras de segurança, qual era o enxoval de marketing físico que estava disponível na agência. Aí você fala, pô, mas para que o cara precisa fazer isso? Porque um banco que tem 4.000 agências e que cria enxovais, que tem prazos de validades, que tem contratos com atores, que tem contratos de registro, tem produtos que tem... Volta um pouquinho que essa moto vazou bastante. Ah, tá. Contratos com... Esse banco que tem contratos, produtos com validade, contratos com atores ali, figurantes e tal, né? Tem contratos e tem validade para as coisas. É difícil da área de marketing controlar o que está sendo exposto lá no Maranhão, nas agências dele do Maranhão. Então, como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue ligar, né? E saber, cara, você trocou aí e tal, mas ele não consegue aferir. Então, um mecanismo de aferir é esse. A gente também trabalhou um tempo atrás numa prova de conceito, aí, num teste para um outro banco menor aqui em São Paulo, para tentar identificar determinadas características da agência, tamanho da fila, né, e o quanto isso impactava, caixas que estavam desativados. Isso funciona para banco, mas também funciona para supermercado, também funciona para qualquer retail aí que tenha caixas, né? A gente também fez um projetinho para detectar ruptura de gôndola. Então, através de câmera de vigilância e câmeras especiais, né, focadas ali. Então, aquela gôndola é importante. Se tiver uma ruptura, eu quero saber. Então, se houver o saque de produtos e não houver o abastecimento, o reabastecimento, o cara quer saber, naquele lugar especificamente ou naquele, entendeu? Então, existem aí aplicações diversas para marketing. Johnny, você acabou comentando um pouco de futuro já na nossa conversa aqui, na sua visão, assim. Uhum. Mas se você fosse dar um recado para a sociedade da Abradee aqui sobre o que você verifica nos próximos 2, 3 anos que pode acontecer com a inteligência artificial e o que você recomenda que eles comecem a olhar, que eles possam começar a interagir, porque é o futuro, né? Uhum. Nós somos uma fábrica de software, Vitamina Web, a gente já está próximo, a gente sempre conversa. Eu sou preocupado em realmente olhar esse olhar de IA. Não olho hoje em dia, sou preocupado em olhar. Mas por onde deveria começar a olhar? O que eu poderia começar a fazer para ficar perto dessa nova tecnologia e usufruir isso para os meus clientes, para a minha empresa? Legal. Eu acredito que um caminho interessante seja as empresas, os tomadores de decisão, pararem de olhar a inteligência artificial como algo do Google, algo do Facebook. Isso é possível ser feito hoje nas empresas de médio, pequeno porte, inclusive. Tem diversos provedores e diversas soluções. A gente lá na Silicon está desenvolvendo essa plataforma que a gente desenvolveu. A nossa meta é em março, até no primeiro trimestre do ano que vem, disponibilizar para uso de desenvolvedores, para que o cara possa consumir a plataforma, criar uma rede neural sem ter nenhum conhecimento. Hoje a gente já faz isso, hoje a plataforma já é desenvolvida assim. Você, através de arrastando caixinhas, você consegue construir uma rede neural para fazer uma identificação que você quer embutir dentro de um aplicativo, por exemplo. Isso é possível, isso está à disposição, não só a Silicon faz. Bastante gente, do ponto de vista de machine learning mais básico, consegue fazer, não sei se do ponto de vista de tratamento de imagem, mas do ponto de vista de machine learning consegue fazer. E, cara, é importante começar a trazer isso para o dia a dia, a errar um pouco e tentar um pouco, até você começar a entender como funciona e poder oferecer isso para os clientes da Vitamina Web, que, assim, eu tenho certeza que poderiam se aproveitar, né? Eu sei que vocês têm uma plataforma nova lá de eventos e tal. Poxa, será que não cabe nessa plataforma um nível de customização e de interação que envolva alguma coisa de IA, um chatbot,
né, que já está super aí maduro. Então, assim, é importante que as empresas... Eu não estou falando da singularidade, né? Eu não estou falando lá na frente, quando em algum momento, eventualmente, as máquinas vão ultrapassar o ser humano na sua capacidade plena de tomada de decisão. Eu estou falando do agora, né? Pô, cara, agora dá para começar a fazer de pouquinho em pouquinho. Se começar a incorporar isso no nosso dia a dia, e dos caras que estão aí, das pessoas que estão nos vendo aí de marketing, é possível incorporar isso na realidade de marketing, é possível fazer mais, é possível você obter, assim, eu acho que um caminho que eu sempre imagino como interessante existiu dos últimos 20 anos, talvez, e você conhece muito mais do que eu desse assunto, um trabalho exaustivo da indústria e das agências e tal, levando aquilo que a gente chama de digital a um nível super sofisticado. Então, eu sei quem é a pessoa, eu sei quais são os hábitos, eu sei onde ela navegou, eu consigo oferecer em um clique, eu vou lá, faço um leilão virtual e ofereço o melhor anúncio para aquela pessoa. Isso já é uma realidade hoje no digital. Por que não transitar ou associar essa realidade ao mundo real? Se eu sei que uma pessoa entrou numa loja e essa pessoa é mulher e essa pessoa está grávida, por que eu não posso oferecer para ela um melhor produto, né? Naquele momento, naquele instante? É possível, tem que lidar com um conjunto de obstáculos? Tem que lidar, mas se a gente não lidar, a gente vai ser atropelado. Então, é possível você, através de um dispositivo móvel construído aqui na Vitamina, inserir ali um objeto de IA, um algoritmo de IA que vai ajudar o cara na tomada de decisão entre A e B, com base nas premissas que ele estabeleceu, com base na navegação que ele realizou no histórico de digital? É possível. Então, assim, eu diria que, se eu posso deixar numa frase, tentem, façam, busquem o conhecimento, façam experimentos, tragam profissionais que possam fazer, contratem a Silicon para ajudar, se for Video Analytics. Vamos fazer isso acontecer, é importante, senão a gente vai ficar muito atrás de empresas e países que já estão evoluindo e fazendo isso há muito tempo. Bom, Jonas, obrigado por hoje, pela entrevista, muito conhecimento. Eu espero que você, associado, comece a observar um pouco mais sobre inteligência artificial. Ela já está no nosso dia a dia. A gente tem mecanismos, ferramentas e empresas que podem nos ajudar. Bom, só tenho a agradecer. Foi um ótimo papo. Espero que a gente possa falar mais vezes aqui na Bright Talks. É um prazer. Agradeço o convite e foi um prazer. Quando eu puder voltar, estou aqui à disposição. Tá bom? Falou, pessoal. Até o próximo Bright Talks. Tchau, tchau.